Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um Renata Sanches Podcast. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas todas podem mudar uma estação. Vocês devem estar achando muito estranho essa apresentadora aqui. Então me apresento, sou Luane Paris, assessora da Renata, e hoje quem é a minha convidada é ela, Renata Sanches. Hoje o tema vai além das leis, dos tribunais e das sentenças. Hoje a gente vai falar sobre propósito, sobre coragem, sobre aquela força silenciosa que move uma mulher em meio às lutas do dia a dia. A convidada de hoje é mais que uma advogada. Ela é uma voz firme, um coração sensível e uma inspiração para quem acredita que o direito pode e deve transformar vidas. Doutora Renata Sanches, seja muito bem-vinda. Hoje queremos conhecer a mulher por trás da toga, a história por trás da profissional. Vamos juntos nessa conversa que promete emoção, verdade e alma. Eu quero agradecer aqui do fundo do meu coração essa surpresa. Eu não faço ideia do que vai acontecer aqui hoje, mas só pela introdução eu já fiquei emocionada, já estou até com o meu lencinho aqui, né? Porque era para ser uma entrevista, eu entrevistando, né? E eu descobri agora que eu vou ser entrevistada. Então, eu gosto de ser surpreendida e com certeza eu vou amar o que tem por vir. Então, vamos lá? Vamos lá. Olhando essa foto, o que você sente? Eu sinto amor, cumplicidade, respeito, ajuda mútua. O meu coração fora do meu peito. E eu tive a honra de conhecer sua mãe. Ela é maravilhosa quanto você. Obrigada, Lu. Parabéns pela sua família. Agora vamos para a próxima. O que ele significa para você? É arquivo confidencial, né? Esse é para tocar o coração mesmo. Esse homem é o meu porto seguro. Ele é a minha vida. Ele é a pessoa que mais apostou as fichas em mim. E eu falo, sem ele, eu não estaria aqui hoje. Ele me complementa. Ele, às vezes, quando precisa, puxa minha orelha, porque é necessário. Mas ele é a pessoa que está ali na primeira fila, no primeiro banco, me aplaudindo sempre e me apoiando em tudo que eu faço. Tenho o apoio dele, tenho o braço dele, tenho o carinho dele e tenho o abraço dele. É um casal inspiração e que eu quero um dia ser 1% dessa família que vocês são e da inspiração que ele é para você como esposa e você é como esposa para ele. Ai, muito obrigada, Lu. Vamos lá para a próxima foto. Uma frase de sentimento para Amora. A Amora, ela tem um significado muito grande, porque ela está ali e representa os irmãos dela também. Todos conhecidos como raças sem definidas, todos vira-latas, e todos muito amados, muito acolhidos. Ela representa o amor de uma mãe de pet. Ela me dá alegria diária, ela dorme junto conosco e é uma grande felicidade ter sido escolhida para cuidar dela, para ser a mãe dela. Quando você foi viajar, você me pontuou que quando voltou, ela fica toda. Me conta um pouquinho como que é ela quando vocês voltam para casa, porque eu fiquei sabendo também que ela é quase um ser humano, né? Que ela sente, ela só não fala que ela é perfeita. Ela só não fala, que esse olhar carinhoso, triste, ela tem um olhar, mas ela é sapeca, e quando a gente volta de viagem, a primeira reação dela, ela chora,
e fica muito grudada, só falta falar: mamãe, por que você me deixou todos esses dias? Eu sei que eu chego, a minha cama tem alguns pijamas meus, para ela poder ficar sentindo o cheiro. Olha, E é o amor que eu tenho pelos pets. Se eu pudesse, eu cuidaria dos pets abandonados do mundo inteiro. É uma coisa que me comove e que mexe muito comigo, porque eu sou essa foto aí, ó. Ela representa muito para mim. maravilhosas. Define essa foto em uma palavra. Compromisso. É o compromisso que eu tenho com essas pessoas, com essas mães de famílias, né? Ali também tá faltando o Nicolas, tá faltando o Henrique, tá faltando algumas pessoas, algumas já não estão na equipe, mas é o compromisso diário, é por quem eu luto diariamente, porque eu penso, porque todos os meses ali, entre os dias 20 e o dia É 30, verdade. né, chovendo ou fazendo sol, os salários deles têm que ser pagos. Então, a minha cabeça, às vezes eu penso que eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Pode ser que eu tenha, né? Pode ser que eu tenha TDAH, mas a minha cabeça não para um minuto de funcionar, porque eu sei do compromisso que eu tenho com cada um dessas pessoas aí. E não é um compromisso pequeno, é um compromisso grande. E não é só eles, né, que estendem para as famílias. E com certeza todos que amam muito. Vamos lá para um vídeo agora, que eu quero que você fale um pouquinho sobre ele. Quando eu comecei, gente, naquela casa de madeira lá, o resumo da minha história. O que me trouxe para a advocacia foi a dificuldade financeira, foi o limite. Eu quero saber um pouquinho, Renata, como que foi a sua trajetória até chegar ali, naquela imagem? Tá. Então, começando ali pela foto na casa de madeira. Essa casa, ela tem um grande significado para mim, porque foi ali que tudo começou. Dá para ver no muro que está apagado, mas era escrito ali em vermelho, letras garrafais, aposentadorias, auxílio-doença, porque foi onde tudo começou. Eu comecei exatamente naquela janela ali, ó, onde o pai do Ademir faleceu. Parece assim, Deus mostrando as coisas, enfim, mostrando que tinha jeito, que eu tinha um caminho, que eu tinha como fazer acontecer. Eu sempre tive assim, eu sempre fui ambiciosa, mas por um determinado tempo da minha vida, eu queria concurso público. Então, um resumo da minha história. Depois da minha formação em Direito, eu fiquei alguns anos estudando para concurso público. E eu vi o quanto era difícil. Eu cheguei a passar de fase, mas eu vi o que era muito difícil, que não era uma simples prova de OAB. Que assim, sem menosprezar quem faz prova da OAB, para mim não foi difícil, porque eu estudava muito na graduação e eu fui aprovada no 5º ano. Na minha primeira vez, eu já fui aprovada. Então, eu não achava que concurso público era tão difícil. Aí, o que aconteceu? Eu tomei no nariz, aconteceram as situações que eu pude enxergar que nem tudo é do jeito que eu quero, que nem tudo era do jeito que eu imaginava. Então... Você prestou para quê? Para juiz. Eu prestava concurso para juiz. Aí, quando foi em 2009, a água bateu na bunda, literalmente, e eu tinha a OAB, não usava. Na verdade, eu tinha um emprego público, né? Inicialmente, eu fui contratada como advogada da Câmara de Inajá, em 2007, 1º de janeiro de 2007, mas eu queria outro concurso. Em 2010, eu fui aprovada nesse concurso, que eu vinha me preparando há muito tempo, né, estudando para outros concursos, e também foi o ano que eu fui convidada para dar aula numa faculdade particular em Maringá. E eu aceitei o convite e comecei a fazer, assim, as 3 coisas ao mesmo tempo.
Essa casa é aqui em Paranacite? É aqui em Paranacite, na saída para Inajá. Ah, tá. É um lugar assim que não tem, se eu vou falar assim, ele tem, é anticomercial o local, Aham. né? É um lugar que não daria nada, mas formava fila de gente ali Olha. para eu atender. Comecei com 1, com 2, com 3. Minha primeira cliente foi minha mãe. Que legal. Eu ajudei a aposentar ela. Uhum. Então, assim, o direito eu que escolhi, mas o direito previdenciário me escolheu. Eu sempre falo isso, porque eu tinha muitos clientes, os clientes vinham me procurar e eu falava não. Eu falei, mas não é possível. E quando eu estudava fazia concurso, estudava cursinho, a gente fazia aquelas brincadeiras para saber o que você ia ser. Aham. E tinha lá, assim, advogado, juiz, promotor, delegado, da área de direito, analista, enfim. Aí o que acontecia? Eu pegava, saía advogado para mim. Não tá errado, vamos fazer de novo. Aham. Não aceitava a Não brincadeira. aceitava. Mas eu entendi depois que eu nasci para ser exatamente o que eu sou, o que eu estou fazendo. Deus fez um trabalho espiritual em mim muito grande, Uhum. porque eu não aceitava não passar no concurso, porque o meu amigo passou no concurso, tinha vários colegas que passavam no concurso e eu não. Porque o que ele tinha para mim era maior do que aquilo que A eu sua pensava missão que é era. maior. A minha missão era muito maior. Então, ali no vídeo tem recortes, né, da onde eu comecei, de pessoas importantes na minha vida, de pessoas que estarão comigo para sempre no meu coração. Se é uma coisa que eu sei, é reconhecer e ser grata. E isso são características minhas e que vou levar comigo sempre, que é a minha essência. A minha essência eu não mudo. Eu posso ter o que for, posso conquistar o que for, que eu quero, tem muitas coisas para ser conquistadas, mas a minha essência eu não quero mudar e não vou mudar. O que mais me cativou em você foi a sua humildade. Obrigada, Lu. É que agora a gente está se conhecendo, só que a sua humildade é o carro-chefe para onde você chegou e vai chegar ainda além. Sempre preserve isso. Vamos Obrigada. lá a uma curiosidade. Por que a cor rosa? Eu penso, através de algumas análises psicológicas, eu penso que foi algo relacionado à minha infância. A gente era materialmente pobre, então comprar um conjunto de moletom era uma coisa que você podia fazer um pedido no ano. Uhum. E eu pedi para o meu pai um conjunto de moletom rosa e um tênis rosa. Ai, que lindo. E era, naquele momento, isso era a vontade maior que eu tinha, era o sonho que eu tinha. Uhum. O meu pai, ele veio em Paranacite, uma loja chamada Casa São Paulo, e ele comprou o conjunto de moletom. Só que o conjunto de moletom não era totalmente rosa, ele era um salmão quase rosa com branco. Uhum. E o tênis também. Então, eu acho que quando a gente começou a fazer o uniforme, o salmão era quase um rosa, Uhum. mas o primeiro uniforme foi uma cópia daquele conjunto de moletom inconsciente. Porque depois que eu fui ligar as fichas e caiu a ficha, eu falei assim, tem um significado. Sim. Foi isso e isso que aconteceu na minha infância. Então, acho que ficou marcado para mim essa cor rosa, né? Tinha também as balizas no 7 de setembro, que eu queria muito participar, e eu nunca tinha condições de participar, e eu ficava doente quando eu queria alguma coisa, eu ficava com muita febre, meus lábios estouravam, e aí eu queria ser baliza e queria uma roupa rosa, só que a minha roupa não foi rosa porque não foi comprada da loja, foi mandado fazer, e foi branco. Daí você já só queria... eu também amo rosa, né? Dá pra perceber. Dá pra perceber. Eu acho que tudo na sua vida tem um significado. Tem. Eu achei muito legal isso. E vamos lá para a próxima pergunta. Quando foi a primeira vez que você sentiu que nasceu para ser advogada? Eu penso que o direito, cursar o direito, era algo que eu sempre quis. Sempre esteve em mim.
Eu não tinha condições de fazer direito, mas eu não fiquei sem fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade estadual, passei em 13º lugar numa faculdade estadual e ia muito bem na escola, ia muito bem. Por quê? Porque eu não sou desse tipo de pessoa de falar assim, eu não posso fazer o curso de direito, então eu não vou fazer nada. Não, eu fui atrás. E aí, depois de fazer o curso de pedagogia presencial, 4 anos, foi quando a minha relação com o Ademir já estava formalizada. Eu já tinha 21 anos, e aí foi quando ele proporcionou a realização desse sonho. Vocês já eram casados? A gente já vivia junto. Tá. Não eram casados no papel, mas a gente já vivia junto. Quando eu tinha 21 Daí anos. ele te apoiou. Aí ele não só apoiou, como foi morar numa cidade que tinha um curso de direito. Era muito concorrido. Você fez particular? Fiz particular. Aí o primeiro ano foi ele que pagou tudo, ele que bancou. E no segundo ano eu falei, não, você não vai pagar mais a faculdade, porque eu tenho outro jeito, que é o FIES. Eu quero fazer o FIES porque eu quero pagar a minha faculdade posteriormente. E aí nós fizemos o FIES. Conseguiu? Lá na época era mais fácil? Era mais fácil. Quantos anos você tem de formada? 22, 23. Foi quase no início, né, do FIES, eu acho. Foi no início do FIES. Acho que foi a segunda turma que pegou o FIES. Mas eu já tenho 23 anos de formada. Olha. Qual foi o momento mais marcante da sua vida que te fez perceber que o direito era a sua missão? Eu vi muitas pessoas chorando na minha frente, me agradecendo quando consegui o benefício, né? Ter visto a minha mãe se aposentando, conseguindo o benefício foi crucial. Mas eu acredito que eu já tinha entendido, eu já entendi há muito tempo. Mas eu vi o quanto crucial, quanto importante foi ter ingressado nessa área do direito e ter trabalhado tanto, durante tanto tempo. Por exemplo, quando eu precisei fazer uma cirurgia de retirada do rim por um câncer. Ter feito o pagamento particular, mesmo tendo plano de saúde. Então, nesse momento, eu vi, assim, que o quanto valeu a pena. Talvez, se eu não tivesse o dinheiro, teria sido tudo diferente. Sim, exato. Então, tem momentos que fala, o dinheiro não compra saúde. Compra tudo, não compra felicidade, mas ele proporciona muitas coisas. Então, nesse momento, quando falou, tantos reais para fazer a cirurgia. Não, você vai fazer no melhor hospital, você vai fazer com os melhores médicos, sem se preocupar com o quanto vai ficar. Então, e esse momento foi em 2023, dia 20 de outubro. Foi quando eu fiz a realização da cirurgia. E hoje tá zerada, graças a Deus. Hoje eu espero que esteja zerado, né? em nome de Jesus. Olha, essa é bem importante. Se você pudesse mandar uma mensagem para Renata de 10 anos atrás, o que você diria a ela? Vamos por aí, 15 anos atrás. Tá. Que você já estava formada, já estava... Foi exatamente que quando eu comecei na advocacia, com os 2 pés, assim, em 2009, 15 anos atrás, eu diria para ela continuar sendo persistente, porque Deus tem grandes obras na vida dela. E você queria que ela mudasse alguma coisa? Ou que fizesse a mesma coisa que você fez? Eu acredito que eu não mudaria o curso. Pelo menos na totalidade eu não mudaria. Ficaria com direito? Eu continuaria atuando no direito previdenciário, fazendo as mesmas estratégias, trilhando os mesmos caminhos que eu trilhei. E para a Renata, do pessoal, o que você falaria para ela há 25 anos atrás? Eu sempre coloquei os estudos à frente de tudo. E até assim, de uma vontade pessoal que era ser mãe biológica. Mas eu fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra,
sempre estudando, sempre focando, sempre pensando em melhorias. E quando eu atentei para essa vontade, para esse sonho, eu vi que já era tarde. Que nesse momento não valeu o dinheiro que eu tinha. Que o dinheiro nesse momento não é tudo. Porque eu tentei 3 vezes. Eu passei por 3 procedimentos. Só quem sabe do que é não é inseminação artificial, uma fertilização in vitro, que foram os procedimentos que eu fiz. Sabe o quanto é doloroso. Já vai fazer 10 anos que eu fiz. Precisa tomar tantas medicações, aplicar injeções na barriga, fazer um trajeto difícil daqui para Maringá, ter que sair de madrugada daqui. E, assim, é bem desgastante. Mas eu não deixaria ter passado tanto tempo. Você falaria para ela, vamos agora. Vamos agora. Isso aí. Existe um caso que te transformou como pessoa, algo que nunca saiu do seu coração? Eu sempre falei muito abertamente, né, do que eu já passei, do que eu tive dos trabalhos que eu já executei, né? Mas eu acho que é um grande orgulho eu ter sido trabalhadora rural lá na minha infância. E anos depois, décadas depois, ser o meu público, o trabalhador rural. É verdade. Então, esse link, essa conexão lá de trás, né? Não são tantos casos, mas eu tenho casos de pessoas que nós conseguimos aposentar, que trabalhou comigo lá atrás, que eu era uma criança e que lembra de mim, lembra de toda a história. Sim. Quantos anos você trabalhou Eu trabalhei dos 7 até os 13. E o que você fazia? Na roça, eu colhia algodão, eu ralhava algodão, carpi foi pouco, mas era mais na colheita, que naquela época era 3, 4 meses no ano. Coincidia ali com o período de férias e os inícios ali da escola eu não ia por causa da colheita. Você conseguia conciliar os dois, a escola e o trabalho? Eu tinha que ir para a roça porque eu não tinha com quem ficar. Ah, entendi. E aí, nos períodos escolares, e quando eu comecei a estudar à noite, eu ia durante o dia para a roça. Tá. Eu estudei com 13 anos, eu já estava no noturno. A sua irmã ia também? Ia também. Daí a família inteira. Ia minha mãe, meu pai, eu e minha irmã. Você tem alguma recordação de como que era? Se levava comida, como que era? Eu lembro perfeitamente. Na verdade, eram em caldeirões. Parece substituir a marmita. Que antes, aquela comida dele um caldeirãozinho. Assim, né? E eu lembro a cor da garrafa que a gente levava água, que era uma laranja. Aquelas garrafas podia ser rosa, né? Pois é. Podia ser rosa, mas não era laranja. A marmitinha, como que era? A marmitinha vinha primeiro, vinha o feijão de um lado, o arroz do outro, e aí normalmente era quiabo, verdura, dificilmente tinha carne. Porque era muito caro na época, né? Era muito caro na época, mas eu lembro que tinha fruta, que assim, era um combinado, assim, o que eu trabalhava, o que eu ganhava, eu gostava de comprar fruta para levar para a roça. Ah, tá. Aí a gente levava uva, eu lembro de maçã, mas carne eu lembro pouco, assim, então... E você, Renata, quando você se via naquele cenário, você pensava assim, você sonhava? Porque eu lembro que muitas vezes, ali no cantinho, as minhas amigas tinham muito mais que eu pensava, nossa, quando eu crescer, eu vou ter tanta roupa que eu não vou repetir. Você tinha algum sonho, assim, de estar na situação e pensar onde você queria chegar? Ou você nunca foi assim, sonhadora? Assim, não, sempre fui sonhadora. Era uma precariedade muito grande. Então, hoje eu falo que essa questão aí da compulsão por compras de roupas, principalmente, tem um motivo. Esse motivo é a precariedade que eu tive na infância, de ter vontade de ter roupas bonitas, diferentes. E não conseguia. E não tinha, porque não tinha possibilidade de comprar, não tinha. Com quantos anos você conheceu o Ademir? Eu conheci o Ademir, eu tinha 15 anos. Ah, tá.
Daí vocês começaram a namorar. Aí, na verdade... Ainda você eu já estudava? Como que é essa trajetória? Eu já estudava magistério com 15 anos. Fazia 2 cursos, 2 ensinos médios, na verdade. Você já Sempre estudava? Já estudava. Eu tive, assim, no primeiro ano de escola, eu tinha muita dificuldade. A minha irmã que me ajudou a alfabetizar, foi a minha irmã. Mas do segundo ano em diante, eu já tinha vontade de ser a melhor da sala. Então, isso talvez você já tinha um sonho. Já dentro tinha, de você. Já tinha. Você queria brilhar, igual você brilha. Não sei se brilha, mas brilha, a vontade era grande. E eu sabia que só existia um método para eu conseguir isso, que era através dos estudos. Meu pai deixava muito claro para nós. Seu pai sempre apoiou o estudo? Meu pai sempre apoiou. Meu pai falava assim, minhas filhas, só tinha nós duas. O pai não tem herança para deixar para vocês. O que o pai pode dar para vocês é o estudo. Então, vocês aproveitam. E a sua irmã também é estudiosa, assim como você? A minha irmã é estudiosa. Eu fui na dela. Tanto que eu cursei pedagogia por causa dela. Fiz magistério por causa dela. Então, ela foi meu espelho em relação... Olha, ontem, na nossa gravação, eu tive uma revelação que eu acho que muitos não sabem, que você queria ser cantora. Eu quero também que você dê uma palhinha pra nós aqui, hein? Ai, meu Deus do céu. Conta um pouquinho como que foi. Porque além de você trabalhar, estudar, você ficava cantando enquanto você trabalhava. Conta um pouquinho pra mim como que era. Era muito difícil, porque assim, a gente nem tinha rádio, tinha uma TV preto e branco. Então, ter acesso ao mundo musical não era fácil. Não. Era difícil. Então, tinha lá fitas, né? Era para quem tinha aqueles aparelhos. Exatamente. Né? Acho que com muita dificuldade comprou um radinho que na época eu nem sei se tinha FM, ficava era assim, AM. Tinha que colocar bombril na antena para funcionar. É verdade. Mas a música, eu acho que foi uma forma que eu tinha de chamar a atenção das pessoas. Entendi. Porque eu não cantava tão bem para ganhar troféu em primeiro lugar. Não tinha concorrente, era só eu e eu. A primeira vez que eu subi no palco, eu tinha 6 anos, que era 1 ano depois eu comecei a trabalhar na roça. E você lembra como que você gostava de vestida? De vestida, tem um comércio lá, um comércio do Seu Farides. Tinha lá, eu lembro de um conjunto verdinho que eu cantei com ele. Ficou marcado pra mim, porque era um conjunto. Eu sempre gostei muito de conjunto. E daí seu pai que comprava pra você? Meu pai que comprava. É uma pena que não tenha registro fotográfico, nem de filmagem da época, porque eu tinha alguns troféus e medalhas desse período que eu cantava em festivais. Não foi durante tanto tempo, mas eu acho que ali, até os 12 anos, eu gostava de cantar. Todo mundo falava que eu tinha uma voz bonita, que eu cantava bem, tinha uma entonação legal, um timbre e tal. E eu quase acreditei. A sua mãe falou que você cantava muito bem aquela do balão. Eu acho que você pode dar uma palhinha pra nós. Vamos ver. Acho que é... Super fantástico, amigo, que bom estar contigo em nosso balão. Já é um fenômeno. Gustavo Lima, Maiara e Maraísa, agora Renata Sanches, tá? Meu amor, se prepara. E tem outro também. Unido, unite, oh, salame, mingue. Eram as músicas da época. E tinha também uma que ficava impregnada, que foi a primeira que eu cantei, que foi Xiribiribi, bom, 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 bom. Entendedores entenderão. Agora a gente tem que contratar um karaokê pra fazer uma festa aqui e você cantar, hein, Renata? Sim, com certeza, Lu. Vamos lá. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou como advogada? E o que isso te moldou a ser quem você é hoje? Eu acredito que foi antes da pandemia. Teve algumas situações que me levou a ter um burnout e também uma depressão profunda. Foi quando teve a reforma da Previdência em 2019. Você acha que isso... Isso, assim, mexeu muito comigo, porque mexeu muito nos processos que eu trabalhava. Eu tinha muitos processos e ali o governo deu
uma podada, uma machadada no meu pescoço. Entendi. Porque muitos clientes não iriam se aposentar, como de fato não conseguiram se aposentar. E aí, o que aconteceu? Teve várias mudanças. 13/11/2019 foi a reforma da mudança. Logo depois, a juíza daqui de Paranacite, ela foi para outra comarca. Veio um juiz que hoje eu tenho um grande respeito por ele, mas eu tive problemas sérios com ele. E esses problemas em relação a trabalho, a Sim, processo, não é sim. nada pessoal. Que hoje já passou, não tem problema de falar. Mas foi assim, ele começou a mexer nos processos previdenciários, era um processo que já estava em fase final, ele praticamente voltou do zero. Então, quando eu assimilei que isso estava acontecendo e que isso iria causar um grande prejuízo, não só financeiro, mas também moral. Por quê? Porque já tinha contato com os clientes, né? Os clientes já sabiam que os processos estavam em andamento. Alguns, poucos, graças a Deus, eles não entenderam, mas a maioria entendeu. Mas foi um processo bem difícil que me causou, assim, o maior quadro depressivo que eu tive na minha vida. Foi porque você não conseguia entregar o resultado a essas pessoas? Não, Como que na foi? verdade, teve a mudança da Previdência, e aí teve a forma de trabalhar do juiz da época, que era uma forma diferente, que acabava prejudicando processos que já estavam lá na frente em andamento. Ah, tá, Então, nossa, tive ajuda, assim, da doutora Ariane, ela me ajudou demais nesse processo, porque eu cheguei a ponto de querer desistir. Muitas pessoas passam por esse momento, né? Tanto depois da faculdade ou depois que casa, pessoas que passam por situações assim, que às vezes entram em depressão ou até mesmo burnout, né? É algo que tem que prestar atenção, né? Tem que tomar um certo cuidado e procurar profissionais que te ajudam, um psicólogo, né? Um psiquiatra, para poder tratar da maneira mais leve e possível. Conseguir você sair do fim para voltar a quem você sempre foi, do né? fundo do poço para sair desse lugar e seguir em diante. E seguir em frente. Então, tipo, foi uma chave que virou e daí você teve isso? Isso. E aí mudou bastante de lá para cá e teve a pandemia. E com a pandemia, como que você ficou com essa relação? Porque todo mundo isolado, aquele medo por você também ter seus pais, né? Porque eu lembro, eu mesma, eu tinha medo dos meus pais falecerem, eu via famílias morrendo, vó, pai, mãe, e ficando só meus amigos, entendeu? Que ficou só um amigo e a irmã. Então, aquele desespero, ver aqueles tantos de caixões, né? Aquela cena horrorosa. Não desencadeou uma piora? Como que foi? Ah, não, foi pior, sim. Foi bem nessa época, começou assim, desabou em mim todas essas coisas. E exatamente ali no início da pandemia. Então, foi muito difícil. Se eu não tivesse os suportes que eu tenho até hoje, eu não teria conseguido sair do fundo do poço. E certamente hoje eu não estaria até aqui, porque eu queria desistir de tudo. Passou pela minha cabeça desistir de tudo. Mas você é vencedora, Deus não deixou. Você tem muitos propósitos aqui ainda, né? Sim, em nome de Jesus. É isso, vamos seguir firme e forte, Amém. que tem muita coisa linda para acontecer ainda, né? Amém. Em um mundo tão duro, como você mantém seu coração sensível? Isso é bem assim, bem individual, né? Bem pessoal. Eu acredito que um coração bom, ele pode proporcionar somente coisas boas. Então, eu prefiro agir dessa forma, prefiro ser bondosa, ter o coração bom, não só com pessoas, como com qualquer ser vivo, principalmente com animais, porque eu acho que isso tem muito a ver com prosperidade. Deus conhece o nosso coração. É a primeira palavra, né? É. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece. Então, se ele é bom,
Se ele é bom, você recebe coisas boas. Exatamente. O que te faz continuar, mesmo nos dias em que o cansaço pesa mais que a esperança? A esperança de dias melhores, de ver a equipe que está comigo num patamar melhor. Eu penso neles, eu penso que eles têm que ter oportunidade também de ter os sonhos deles, de vivenciarem os sonhos deles e de conquistar o sonho deles. Então, isso me motiva todos os dias a pensar em gravar um vídeo, estar à frente como líder de um Sim. grupo razoavelmente grande, né? Porque é uma equipe grande. Então, isso me motiva a ser melhor. Você é maravilhosa, por isso que todos te amam do jeito que ama. Qual é a sua maior oração em silêncio? Tenho a minha conexão com Deus e eu peço para Ele força diária, discernimento, paz no coração. É isso que eu peço para Ele Todos no meu os dias. silêncio. Você tem algum sonho que ainda não conseguiu realizar? Ah, sim. E fale, Tenho. conte-nos. Ai, vamos lá. Eu gostaria de ter, mas assim, gosto de deixar muito claro, porque tem muita gente boa e tem muita gente que gosta de se aproveitar. Quando exatamente. eu falo de ter vontade de ter alguma coisa voltada a um centro de animais, alguma ONG nesse sentido. Então, é algo que eu guardo, mas que eu tenho vontade. E, assim, conquistas materiais, eu tenho bastante vontade ainda de ter várias coisas que eu não tenho hoje. Eu não tenho uma casa na pousada, por exemplo, Mas vai ter. para levar meus amigos para passarem finais de semana lá. Eu não tenho, mas é uma vontade que eu tenho. É uma vontade que eu tenho. São sonhos, né? Eu São. sempre falo que quem sonha, ele alcança o sonho. O meu pai sempre dizia, se você sonha em ter uma casinha lá na beira do rio, você vai ter uma casinha lá na beira do rio. Mas se você sonha em ter uma mansão na beira do rio, você vai ter uma mansão na beira do rio. Então, tudo que você expressa em sonhos, joga pro você universo. pode correr atrás e conquistar, né? Uhum. Todos os internautas têm muitas perguntas que querem saber sobre você, mas temos tempo. Vamos para perguntas rápidas para finalizar. Qual ferida virou força em você? Eu acho que essa questão do câncer Que daí virou virou uma força. uma força. O que te move quando ninguém está vendo? O meu caráter. Arrasou. Justiça para você tem cheiro de quê? Tem cheiro de coisa boa. Tem cheiro de esperança. Qual foi a causa que mais te mudou por dentro? São as causas onde a pessoa sai do zero, ganho, e ela consegue ter ali a sua dignidade restabelecida através de um salário mínimo. E são muitas. Olha. Quando foi que você sentiu, eu nasci para isso? Eu penso que quando eu entrei na faculdade, Você já sabia. eu já sabia. Qual dor dos outros você carrega como sua? Eu carrego muitas dores dos Eu fiquei outros. sabendo que você gosta de levar e solucionar essas dores, né? Exatamente. Então, são dores dos meus próximos. Arrasou. Se eu puder, eu ajudo mesmo. Olha. O que te emociona até hoje só de lembrar? Parece assim, para alguns vai parecer assim, nossa, bobinho, porque não tem história para contar, mas não é. Em 2008 eu perdi uma cachorrinha, o nome dela era Luma, e ela era minha filha. Que dó.
E eu Ela- lembro dela com muito amor, com muito carinho. Nossa. Peck tem meu coração, né? Eles são uns serzinhos que dependem muito da gente, maravilhosos. Qual é o seu maior medo escondido atrás da sua coragem? Eu tenho muito medo de perder meus entes queridos em acidente de trânsito. Ah, é verdade, você já me... Você teve algum episódio assim pra ter esse Tive medo? 3 acidentes. Ah, tá explicado. 2 eu não estava dirigindo. Eu tenho um Aham. braço com problema. Eu tenho um braço que é especial. Por isso que você fala, chegou, Lu, tá tudo bem? E eu sou a isso. pessoa que vive na estrada. É isso, né, Ronaldo? Entendi. Agora. Manda mensagem. Chegou Mas bem? acho que essa é a maior, é a dor de todo mundo, né? O medo. É um medo. É. O meu é relacionado ao trânsito. O que a Renata de hoje diria pra menina que sonhava em ser advogada? Você tá no caminho certo. É por aí que você tem que andar. Arrasou. Se sua história fosse uma frase, qual seria? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deixe um recado para todas as mães e pessoas que têm sonhos. Que nunca desista dos seus sonhos, que procurem sempre o caminho do bem, porque quem anda no caminho do bem sempre vai encontrar o seu propósito. Olha que agora a gente tem uma homenagem linda para você. Ai, meu Deus. Neste Dia das Mães, eu quero agradecer você por ter me escolhido com o coração. Ser mãe é sinônimo de amar ao extremo. E você, minha baizinha, é a prova real disso. Muito obrigada por todo o amor, por todo o cuidado e carinho que você tem comigo. Muito obrigada por sempre estar ao meu lado. Eu te amo muito. Um super beijo e feliz Dia das Mães. Oi, Renatinha, tudo bem? Tô passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães para minha mãezona do coração, que eu amo muito, que eu admiro muito, que você continua sendo essa pessoa extraordinária. Te amo. Oi, Renatinha, estou passando aqui para te desejar um feliz Dia das Mães. Afinal, você é a nossa mãezona do coração. Te admiro muito, que você continue sempre com esse amor, afeto e carinho que tem por todos nós, Renatinha. Te amo, um beijo. Rê, você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que cuida, que apoia, que inspira, igual uma mãe. Queria te desejar um feliz Dia das Mães, um abração e eu amo muito você. Beijo. Renatinha, feliz Dia das Mães. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado você na minha vida, a minha mãe do coração. Que Deus te abençoe sempre, nós estaremos sempre juntas. Amo você, um beijo. Oi, Renata, passando aqui para te desejar um feliz Dia das Mães e agradecer por todo o carinho e dedicação que você tem pela gente. Deus te abençoe. Oi, Rê, tudo bem? Rê, estou aqui para te desejar um feliz Dia das Mães e te dizer que eu sou muito grata por tudo que você faz por mim, não só por mim, mas por todos aqui da equipe Sanches Advocacia. Quero que você saiba o quanto eu amo você, o quanto eu sou grata por ter você na minha vida e grata por eu ser tão próxima de você como sou. Que neste Dia das Mães você aproveite o domingo ao lado das pessoas que você ama e que Deus te abençoe e que você seja muito feliz. E obrigada por ser essa mãezona para nós. Oi, Renatinha, passando aqui para te desejar um feliz Dia das Mães, que você continue sendo essa pessoa incrível que você é, que cuida da gente com tanto amor e carinho, é uma verdadeira mãe de coração. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Um beijo no seu coração, eu amo você. Rê, eu quero te desejar um feliz Dia das Mães e dizer que eu te admiro muito. Passando para desejar para você um feliz Dia das Mães, para nossa mãezona do time Sanches Advocacia. Agradecer também por tudo que você fez e faz por nós diariamente. Obrigada por tudo, Rê, você é muito especial para todos nós. Um beijo. E além de mãezona do time, é também mãe de pet. Beijo, Rê. Oi, Rê, feliz Dia das Mães.
Que esse dia seja repleto de amor e de alegria. Que neste dia você sinta o quanto você é querida e amada por todos. Feliz Dia das Mães para você, que é uma mãezona, para todos nós. Eu não tenho dúvidas disso. Um beijão pelo Dia das Mães e obrigada por tudo que você tem feito e faz por todos nós. Oi, Rê, eu vim aqui te desejar um feliz Dia das Mães. Obrigado por todo o carinho que você tem por nós todos e vim desejar também para as mamães aqui do escritório. Beijo. Oi, Rê, tudo bem? Vim te desejar um feliz Dia das Mães. Você é a nossa mãe do coração, a nossa mãe que nos acolhe, que nos protege, que nos ensina. E eu te desejo vida longa para cuidar desses seus filhos que dão trabalho. Esses filhos dão trabalho, hein? hein? Deus te abençoe, dê muita saúde. Amo você, estou aqui para o que precisar. Oi, doutora Renata, passando aqui para te desejar um feliz Dia das Mães e agradecer por todo o carinho que você tem pela gente. Você é uma grande inspiração para todos nós. Olá, doutora Renata, passando para te desejar um feliz Dia das Mães. Desejo que esse dia seja tão especial, assim como você é para todos nós. Quero te agradecer por nos acolher e cuidar de todos nós de uma forma tão única e carinhosa. Olá, Rezinha, passando para te desejar um feliz Dia das Mães. Eu sou muito grata por tudo. Eu desejo que Deus retribua em dobro todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado que você tem, não só comigo, mas com todos nós. Um beijo, amo você. Oi, mamãe! Feliz Dia das Mães! Ai, arrasou! Com esse final, você se sinta ainda mais amada. Que mãe não é só aquela que gera. Mãe é quem cuida, quem dá amor, quem dá carinho, quem dá abraço, quem dá o ombro. Mãe é você, para todos nós. Você é maravilhosa. Ana, ó quem veio! Eu queria que ele desse uma palavrinha aqui no podcast. Obrigada, internautas que ficaram até aqui junto com a gente. Lembre-se, nada é coincidência, é tudo providência. Encaminhe este programa e este canal para um amigo, um parente, papagaio, periquito. E até o próximo vídeo com a Renata. Tchau! A casa rosa, provando que a casa dos meus pais é rosa. Até a casa deles a é casa rosa. deles é rosa. A sua mãe sempre gostou de rosa? Eu acho que a escolha da cor da casa foi dela, sim. Mas não sei se... Acho que igual eu, talvez não. Mas já tenho, né, essa genética aí, o rosa.